Abrindo então o nosso bloco de eleições, falando que o senador Flávio Bolsonaro se reúne hoje com as bancadas do PL para alinhar a estratégia para a pré-campanha à presidência da República. Esse encontro acontece depois do vazamento daquelas conversas de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro. Apuração então da Isabel Mega sobre o que a gente pode esperar aí desse encontro. Bem-vinda, muito bom dia para você, Isabel. Conta pra gente como é que está o clima nas bancadas do PL. A gente sabe que muita gente reagiu com grande surpresa às notícias que alcançaram aí o senador Flávio Bolsonaro no decorrer das últimas semanas. E há uma preocupação muito grande, inclusive com a composição de alianças dessa candidatura. Até que ponto ele vai conseguir amarrar os apoios que ele esperava angariar, até dentro de casa, né? Bem-vinda, bom dia para você. Oi, Clarissa. Bom dia para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. A ideia, Clarissa, é de que eles busquem realmente por um alinhamento, pensando na pré-campanha, que é a fase atual em que a gente se encontra, mas que tem todos os contornos de campanha propriamente dita, né? Flávio Bolsonaro, depois da revelação do áudio em que ele pede dinheiro ao ex-banqueiro do Master, Daniel Worcaro, vai ter esse primeiro encontro com as duas bancadas. Inicialmente, a intenção era reunir com a Câmara e aí se abriu também para fazer uma reunião geral. Então, vão ser parlamentares da Câmara e parlamentares do Senado também em um encontro que foi convocado na própria sede do Partido Liberal pelo presidente Valdemar Costa Neto. Pelo que eu estava apurando, conversando com algumas pessoas de dentro do PL, a ideia é afinar discurso, é afinar estratégias, é ter ali uma união desses parlamentares que são importantíssimos para a sustentação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Boa parte desses parlamentares vai estar formando a composição de chapa do bolsonarismo nos estados. Então, quando o Flávio for viajar, normalmente ele leva a tiracolo alguns desses parlamentares. É por isso que você tem que ter uma união, digamos assim, de discurso, de estratégia, daquilo que vai ser falado, daquilo que vai ser trabalhado. Agora, para além disso, Clarissa, o que dá para a gente apreender de clima dentro do Partido Liberal é que ficou, sim, um sentimento de desconfiança de uma parte expressiva da bancada, no sentido de que houve uma decepção com Flávio Bolsonaro e essa desconfiança vem do fato de que ele se negava a dizer que tinha qualquer relação com Daniel Worcaro. Ele usa o pretexto daquele acordo de confidencialidade na produção do filme Dark House com seus investidores. Mas isso não convenceu por total nem mesmo os aliados. Então, querendo ou não, é uma tentativa de provocar uma união, de passar um pouco mais de confiabilidade para esses parlamentares, porque sim, reservadamente, alguns nos dizem que ficou uma decepção com Flávio Bolsonaro e ficou uma preocupação. Isso esbarra também nos efeitos que a gente teve depois da divulgação do áudio. Alguns parlamentares, por exemplo, ao mesmo tempo, irritados com as críticas de Romeu Zema ao PL, saindo em defesa do PL, dizendo que não faz sentido ter alianças com o novo de Romeu Zema se ele parte para o ataque de Flávio Bolsonaro. Então, em alguns estados, defendendo que haja suspensão. A gente vê um efeito também que ainda vai ser medido, porque as alianças políticas, elas costumam ser costuradas com uma certa dose de cautela também. Mas isso já está no ar quando a gente conversa com membros de outros partidos nos estados que estão justamente tendo conversas com o PL para definir o que fazer nos planos eleitorais de respectivos estados. E aí eles falam o seguinte, olha, ainda é cedo, mas sim, preocupa, porque se vier mais coisa, algum efeito sobre Flávio respinga também nessas alianças estaduais. Então, são elementos que ajudam a gente a entender o que é essa espécie de crise de confiabilidade, essa decepção entre alguns membros do bolsonarismo depois das revelações sobre Flávio Bolsonaro. E o que ele está tentando fazer é justamente provocar uma imagem de união. Dá para a gente entender que é praticamente uma prestação de contas também. Ele fez isso muito por meio de entrevistas na imprensa, mas nesse encontro, no tete-a-tete com as bancadas dos senadores e dos deputados, ele deve também reforçar esse discurso de que hoje eles precisam estar unidos se eles quiserem vencer o PT.
porque é nessa tecla que ele está batendo, né? A gente viu na semana passada na entrevista que ele deu ao CNN 360 para Débora Bergamasco e para o Yuri Pita, todas as oportunidades em que ele tinha de colocar as respostas dele, mas atrelando com esse adversário que é o PT e com a necessidade que o bolsonarismo vê de vencer o PT, ele usou essas oportunidades. Então, esse sentimento antipetismo é usado também para os discursos das paredes para dentro, olhando também para o próprio partido e tentando estabelecer um clima de um pouco mais harmonia, menos desconfiança, depois de todas essas revelações da semana passada que caíram com uma bomba e os efeitos já começam a ser sentidos. A gente vai tratar disso aqui também durante o live, né, Clarissa?